Quem nunca sonhou em largar tudo, se aposentar e recomeçar a vida, digamos, na Itália? É a típica história que passa dia sim, dia não, em vários filmes, né? Filmes tanto de Hollywood quanto de tantos outros estúdios cinematográficos, né? Filmes na Toscana, o cara que vai levar a filha para estudar não sei aonde, o cara que se aposentou e compra uma casinha perto de uma vila, ou que compra um vinhedo, enfim, tem vários, é só ficar de olho na programação da sessão da tarde que você vai assistir um deles. Agora, nos últimos tempos, esse sonho de largar tudo e para trás e tentar um recomeço na Itália ganhou um ingrediente ainda mais irresistível. Tenho certeza que você leu alguma reportagem ou, até mais provável, algum ou vários posts nas redes sociais, tipo Instagram, com a promessa de que você poderia comprar uma casa na Itália por €1. Isso mesmo, €1. As casas, na verdade, são imóveis históricos, em geral localizados em vilarejos muito charmosos, mas também muito desabitados, né? São cidades ou vilarejos que foram sendo desocupados pelos habitantes porque os filhos emigraram para cidades maiores em busca de emprego, quem ficou para trás foi envelhecendo e a população foi diminuindo, né? Para proporcionar talvez a repopulação, repovoar essas localidades, o governo italiano lançou um programa que ajudaria, dependendo das circunstâncias de quem comprar a casa, ajudaria na reforma, que não é nada simples, né? Porque são imóveis, às vezes, muito antigos, para não dizer caindo aos pedaços. Você precisa reformar para que eles sejam habitáveis. Era um atrativo ainda maior para quem tinha esse sonho, especialmente brasileiros, né? Mas para dezenas de brasileiros que caíram nessa história, o sonho virou um pesadelo. Em vez da casa reformada, vieram obras paradas, prejuízos milionários e uma investigação criminal conduzida pelas autoridades italianas. Como uma promessa que parecia boa demais para ser verdade conseguiu convencer tanta gente assim? A colunista do UOL, Alicia Klein, vai ajudar a gente a responder essa e muitas outras perguntas. Muito bem-vinda ao UOL Prime, Alicia Klein. Obrigada, Toledo. Estou muito feliz de estar aqui como colega e ouvinte assídua do podcast. Estou muito honrada com o convite. Muito obrigado, Alice. Então é você, descobrimos a ouvinte assídua do UOL Prime. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Alicia, conta pra gente do começo, porque eu expliquei de um jeito muito superficial essa história. Como é que começou essa história? Por que começou? Qual é a promessa real do governo italiano? Até a gente chegar, digamos assim, na parte investigativa que você fez muito bem, que é descobrir quem estragou o sonho de dezenas de pessoas. Pois é, Toledo, essa história começa numa conjunção de dois fatores. O primeiro que você colocou aqui, que é esse despovoamento de várias cidades que vão ficando com a sua população muito reduzida e com muitos imóveis abandonados, e a pandemia. Então, em 2020, com a desaceleração econômica, o governo italiano cria um programa chamado Superbonus 110 para incentivar a reforma desses imóveis. Ele chama 110 porque ele, teoricamente, cobriria todas as reformas necessárias e mais 10% de lucro, para as pessoas realmente se sentirem mobilizadas a fazerem, principalmente, alterações voltadas para reformas antissísmicas, né, para proteger contra terremoto, reformas energéticas, enfim, para poder tornar esses imóveis mais viáveis e tentar atrair as pessoas para essas cidades, para esses vilarejos. Só para ver, assim, colocar em termos bem práticos. Vamos supor que eu, como tantos outros, temos esse sonho, vimos lá o anúncio, casa na Toscana por €1 e me candidato nesse 110 aí e faço um contrato, uma empresa para fazer a reforma, ela faz um orçamento, sei lá, €100 mil. Não sei se é muito alto, €100 mil, daí você me corrige. E o governo italiano vai pagar os €100 mil desde que eu cumpra tudo que o governo quer que eu faça nessa reforma. E além disso, ele vai me dar mais €10 mil.
É isso? Exatamente. Claro que não, nem todas as reformas estão inclusas no superbônus. Então, se você quiser adicionar banheiros, adicionar esquadrias especiais, não vai cobrir tudo, mas vai cobrir a maior parte da reforma e tem esses 10%. E onde é que entra o potencial imenso para fraude? Empresas contratadas, ao saberem que os clientes não vão tirar do bolso esse dinheiro, fazem, obviamente, orçamentos superfaturados, que nunca são verdadeiramente checados, e fazem essa intermediação entre a pessoa que comprou a casa por um valor muito baixo e o governo. Então, alguém entra no meio e diz: Olha, eu cuido de tudo para você, fico com esses 10% como o meu pagamento e você não se preocupa, não gasta nada. As de €1 eram muito raras, mas você compra uma casa por 1.000, 5, 10, 50 mil euros e eu vou cuidar de toda essa reforma, você não vai ter nenhuma dor de cabeça e o governo vai pagar tudo. Para a gente ter uma ideia do quanto isso foi atrativo, Toledo, o Tribunal de Contas do governo italiano estima que foram gastos 172 bilhões de euros, então 1 trilhão de reais, dos quais pelo menos 16 bilhões em fraudes, gastos de forma irregular. Eu não me conformei com esse valor. Eu ouvi direito, 1 trilhão, com Um TRI. trilhão de reais. 172 bilhões de euros gastos pelo governo italiano, dos quais cerca de 10% eles conseguem estimar que seja fraude, mas a gente imagina que esse número seja maior, porque a verificação desses números é muito difícil, e mesmo obras que tenham sido feitas, muito possivelmente foram superfaturadas, porque é óbvio que o governo, especialmente no meio da pandemia, não tinha como checar obra a obra se aqueles valores apresentados eram, de fato, valores correspondentes com a realidade. 100 Então, bilhões de reais de esse, fraude, no mínimo, é isso? no mínimo, 16 bilhões de euros de fraude. Ou 100 bilhões de reais, mais ou menos, né? Ou 100 bilhões de reais de fraude. A Itália humilhou o Brasil nessa hora, né? Porque as Se escalas a tá gente assim, pra lá do master esse daí, né? Para a gente ter uma ideia, a Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, chamou de a maior fraude da história de um país que tem muitas histórias de fraudes, de crimes financeiros, então realmente não foi pouca coisa. Agora, isso envolveu. Claro que nós vamos falar de Brasil, mas foi global, assim? Teve gente no mundo inteiro comprando essas casas e caindo nesse golpe dos prestadores de serviço? Teve gente do mundo inteiro, tem um crescimento muito grande de compras por estrangeiros de imóveis, muito por causa desse processo, tanto do financiamento quanto dos imóveis baratos, né? A pandemia gerou uma desaceleração econômica global e muitas pessoas, inclusive europeus, viram a possibilidade de, como você falou, realizar um sonho de morar na Toscana, um lugar, né, muito divulgado em filmes, essa coisa muito idílica, e com coisas como o lugar onde a irmã do Napoleão Bonaparte morou, o lugar onde pracinhas brasileiros ficaram hospedados na Segunda Guerra, é o lugar onde Michelangelo se inspirou com as vistas para pintar a Capela Sistina. Então tem muita história, tem muita coisa romântica mesmo envolvida nessa região, que atraiu as pessoas, além da possibilidade de comprar um imóvel muito barato, reformá-lo praticamente todo às custas do governo e, no final das contas, ter um imóvel muito valorizado que as pessoas poderiam usar para se aposentar ou alugar, né? Muitas empresas ofereciam esse serviço tipo all inclusive, né? Que nem esses hotéis que a gente fica, eu faço toda a reforma, cuido e depois eu cuido até do aluguel para você quando você não estiver usando. Então vamos entrar nessa parte do golpe. Essas empresas eram empresas italianas, e se eram italianas, como é que elas iam ter acesso aos clientes brasileiros? Ou eram empresas brasileiras? E como é que elas descobriam que a pessoa já tinha comprado um imóvel ou tinha intenção de comprar um imóvel? Ou ela só tinham anúncios e as pessoas caíam? Qual que era o esquema? O golpe era all inclusive também, Toledo. O golpe envolvia buscar esses brasileiros através de justamente um desses investigados pela Procuradoria Italiana, que é brasileiro. Então, um casal de um brasileiro e um italiano se conheceram, estavam morando na Itália e viram nessa possibilidade de oferecer a brasileiros
os imóveis uma oportunidade de negócio. Criaram uma empresa chamada Sonho It, né, sonho.it, e que prometiam, abre aspas, transformar pedras em diamantes. Então eles faziam o serviço completo, divulgavam esse serviço na internet, divulgavam para amigos. Então, algumas das primeiras vítimas eram pessoas que se consideravam amigas do Douglas Roque, que é o brasileiro envolvido nesse golpe que a gente investigou e publicou no All Prime. Então, ele divulgava a possibilidade de eu encontro o imóvel, você me dá uma procuração, eu faço toda a burocracia, lido com a burocracia italiana, que não é pouca, e com essa procuração acesso esses créditos fiscais e faço a intermediação com as empreiteiras, que são as empresas que vão, de fato, realizar a obra. O marido do Douglas, o Alberto Dalio, que é italiano, tinha o escritório de arquitetura que fazia os projetos que eram, então, submetidos para todo esse trabalho de reforma e de construção. Então, os dois são as figuras centrais da história e são 2 dos 5 investigados pela Procuradoria de Lucca, na Itália, que chegou a bloquear 10 milhões de euros em bens, 6 já foram liberados, mas 4 milhões de euros dessas empresas ainda estão bloqueados. Eles, obviamente, negam tudo, dizem, enfim, que não vai dar em nada a investigação, mas eles ofereciam esse serviço completo. Você quer uma casa na Itália? Eu vou achar a casa, vou comprar, vou fazer todo o processo, toda a documentação, vou reformar e você vai receber ela pronta, gastando só o valor do imóvel. Algumas pessoas compraram imóveis de 50 mil, de 30 mil euros e pagaram algumas reformas adicionais que, em tese, né, garantiriam a entrega desses imóveis totalmente reformados. Você conta na sua reportagem a história de algumas pessoas que caíram no golpe, né? E tem uma delas que me chamou muita atenção, porque ela chega a falar com uma autoridade, acho que até em Lucca mesmo, né? E a resposta da autoridade é muito dura, né? Ela fala assim, você caiu num golpe. Conta um pouco esse caso pra gente. Sim, um dos compradores que falou com a nossa reportagem contou que ele comprou o imóvel, pagou cerca de 50 mil euros pelo imóvel, e os anos foram passando e a reforma não saía. E ele continuava contatando o Douglas, falando com o Douglas e o Alberto, e eles dizendo, não, é a burocracia da Itália, o superbônus mudou ao longo dos anos, e de fato mudou, mas está saindo, as pessoas já estão chegando, olha, a obra já vai começar, montei um andaime aqui. E aí ele falou, não, isso aqui tá ridículo, e em 2024 ele resolveu ir à Itália, e buscou o prefeito da cidade. O prefeito, inclusive, falou com a nossa reportagem, com a Janaína César, minha colega, que fez essa reportagem toda em loco. E o prefeito foi muito claro e disse para ele: você caiu num golpe, vem aqui que eu vou te mostrar. E levou esse cliente para conhecer pelo menos 10 imóveis que estavam lá com placas da Sonho It, supostamente sendo reformados, mas que eram ruínas. Por que a gente fala em golpe, né? A procuradora de Lucca, também uma autoridade local, disse que alguns desses imóveis eram ruínas no meio da mata, eram imóveis que não teriam se qualificado para o superbônus, ainda que a ideia fosse legítima. São imóveis que não conseguiriam ter sido reformados porque são ruínas no meio do mato. Eu vou fazer uma pergunta que parece meio óbvia, mas as pessoas compraram a casa e às vezes desembolsando quantias grandes, como 50 mil euros, sem nunca ter visto o que estavam comprando? Viam fotos, viam vídeos, e aí é importante a gente falar, Toledo, porque muita gente quando lê história de golpe, né, diz assim, mas também cai quem quer, né, foram trouxas, foram enganados, né, são burros. Põe a culpa na vítima. A primeira pessoa que me procurou e deu a dica dessa história falou muito sobre o papel da imprensa. Essa história da casa de €1, das casas sendo reformadas, fotos do Douglas Roque com o prefeito, esse prefeito que falou com a nossa reportagem, muito disso saiu na imprensa. Então, as pessoas sentiam que era uma coisa legítima. Se está saindo na imprensa, é porque deve ser verdadeiro. Muitos posts nas redes sociais, como você falou, e algumas pessoas que foram as primeiras a cair no conto do vigário, eram amigas do Douglas. Então, não esperavam que ele fosse dar um golpe em pessoas conhecidas. Então, isso vai formando uma base suficiente para as pessoas se sentirem seguras
E aí você, em cima disso, coloca um sonho de você poder ter um imóvel para se aposentar ou como investimento num projeto que de fato existia. O superbônus era real, né? 172 bilhões de euros foram gastos nesse superbônus. A questão é que, nesses casos, as obras e as reformas nunca aconteceram, os imóveis estão abandonados. Algumas pessoas, por não terem dinheiro para ir à Itália conferir, não sabem nem se os imóveis continuam no nome delas ou se já foram transferidos. E aí, muitas pessoas passaram por um processo tão desgastante ao longo desses anos que elas desistiram, deram o dinheiro como perdido e desistiram até a gente e investigar, Janaína e eu investigarmos essa história e, né, tentarmos elucidar um pouco disso para que as pessoas buscassem aí com as autoridades locais alguma forma de solução, de pelo menos entender o que está acontecendo. Porque tem um outro ponto, Toledo. Esse outro ponto você vai deixar para depois do intervalo. Em junho de 2024, a notícia de uma prisão no interior de São Paulo fez com que homens na casa dos 20, 30 e 40 anos voltassem a pensar numa coisa que há muito tempo eles tentavam esquecer ou até entender. A Justiça decretou a prisão de Carlos Veiga Filho. Carlos Veiga Filho, o Veiga, tinha sido professor do Colégio Rio Branco. Era como se ele fosse uma espécie de João de Deus. Veiga usava do esoterismo e se aproveitava da necessidade de pertencimento dos adolescentes para abusar de seus alunos, só meninos. Faz pouco tempo que eu consigo falar assim sem chorar dessa história. Até a justiça descobrir, foram quase 40 anos. Este é O Professor e os Meninos, uma história de abusos. Um podcast original UOL Prime. Disponível em todas as plataformas do UOL. Voltamos do intervalo e a Alicia tinha contado pra gente que tinha um segundo ponto a ser explorado. Qual é esse ponto? O ponto que muita gente não sabia, mesmo pessoas que entenderam que tinham caído num golpe, é que esse crédito fiscal, ele é retirado no nome do cliente com o governo italiano. Então você tem lá o que eles chamam de cassetto fiscale, como uma caixinha fiscal, em que esse crédito é retirado no seu nome para que a obra seja realizada. Se você retira um crédito no seu nome e essa obra não é realizada, você está fraudando o governo italiano. Se você não foi a pessoa responsável por isso, porque você caiu num golpe, você vai precisar provar que não foi você. Muitas pessoas nem sabiam da existência desse cassetto fiscale, muito menos que isso tinha sido tirado no nome delas, e de que existe uma possibilidade de o governo italiano ir buscar os responsáveis por um dinheiro que foi tomado do governo e que nunca virou obra. Tem um risco legal ainda para as pessoas que caíram nesse golpe. As vítimas são muitas e elas passaram por múltiplos golpes, porque, primeiro, elas acreditaram, porque a imprensa deu, porque as redes sociais deram, porque estava em todo lugar, porque quem me indicou esse negócio era meu amigo, era amigo do meu amigo. Então, primeiro ela manda uma grana para a Itália, para esse Douglas e para esse Alberto comprarem um imóvel para elas. Então, ela já tem a primeira perda de dinheiro que saiu do bolso delas e entrou no bolso da empresa do Douglas e do Alberto. Aí o Alberto pede uma procuração com plenos poderes para essa vítima. Ela assina essa procuração e com essa procuração ela vai ao cassetto, assim que chama? A caixinha? Cassetto fiscale. Cassetto fiscale. E pega a grana do governo italiano para operar a reforma, a suposta reforma. E a dívida, digamos, entre aspas, está em nome do brasileiro que ficou aqui no Brasil e que assinou a procuração. E que agora, Exatamente. Como não há reforma, como o imóvel continua uma ruína, pode ser processado por fraudar o cassetto fiscale. Exatamente, elas vão precisar provar que caíram num golpe. Então, a Procuradoria de Lucca, que abriu essa investigação que está em curso agora, está investigando a fraude aos clientes, ao governo e falsidade ideológica. Então, há um entendimento de que essas pessoas caíram num golpe. Mas isso vai precisar ser provado. E muitas dessas vítimas não sabiam, até Janaína e eu falarmos com elas,
que esse cassetto fiscal existia. Elas não tinham entendido exatamente como funcionava o Superbônus 110, porque o processo todo foi propositalmente tornado muito complexo. Então o Douglas explicava que o governo italiano tinha muita burocracia, mas que ele ia lidar com tudo, não se preocupe. E aí, ao longo dos anos, conforme as pessoas foram percebendo que as obras não estavam acontecendo e começaram a cobrar o Douglas e o Alberto, muitas delas foram sendo intimidadas, por isso algumas falaram com a gente sem dar o nome, né? Nem todas as vítimas quiseram falar publicamente, algumas falaram em off, mas elas foram sendo pressionadas e dizendo, se você agora não pagar mais 10 mil euros, mais 20 mil euros, a sua obra não vai sair mesmo, ela vai para o fim da fila. Então, se você quiser que a sua obra saia, e nesse momento as pessoas já estavam com 50, 70, 80 mil euros enterrados nessa história. Se você quiser que a sua obra saia, você tem que dar mais dinheiro, porque o Superbônus mudou, agora ele não cobre tudo, então para sair. E as pessoas foram pagando mais e mais, e quem não pagava era pressionado. Uma das vítimas, que era amiga do Alberto, foi uma das primeiras pessoas a cair nesse golpe, ao pressionar o Alberto num desses telefonemas, ouviu que ele era um pobre e que se ele não tinha dinheiro para participar do projeto, ele que saísse porque ele estava atrapalhando o andamento da obra. Isso com 4 anos de uma obra que não começava e não acontecia nunca. Então as pessoas foram se sentindo intimidadas também. Uma fraude de R$1 trilhão acontecendo na Itália. Por acaso o crime organizado italiano, seja em 'Ndrangheta, seja a máfia, seja, enfim, alguma das organizações teve participação nessa fraude ou são novos empreendedores do crime? A Janaína conversou com um jornalista italiano especializado nessas fraudes e tem algumas ligações com criminosos conhecidos e o crime organizado, porque obviamente é muito dinheiro. A área da construção é uma área onde isso também acontece com frequência na Itália, então faz parte dessas múltiplas investigações conduzidas pelo governo italiano olhar para a máfia, para o crime organizado. No caso desses dois especificamente que a gente estudou, não é o entendimento, por exemplo, desse prefeito de uma das cidades que falou com a gente, que acha que eles são ladrão de galinha. Acha que eles são ladrões de galinha, que assim, viram uma oportunidade e deram um golpe. Mas claro que a gente está falando de um golpe, nesse caso especificamente, de uma das investigações, de pelo menos 10 milhões de euros, que se for de galinha, são galinhas caríssimas, porque é muito dinheiro. E para muitas das pessoas que caíram nesse golpe, era o dinheiro que elas tinham, era o dinheiro da aposentadoria. Uma das vítimas que falou com a reportagem perdeu todo o dinheiro da aposentadoria, pegou um empréstimo que ela só vai terminar de pagar em 2028 para tentar realizar esse sonho que, obviamente, virou um pesadelo. Perfeito. Vocês conversaram com o Douglas Roque e com o Alberto Dalio. E, obviamente, eles dizem que eles não tem nada a ver com isso, que quando eles chegaram já estava assim, né? Homer Simpson. E foi uma conversa muito tensa. A Janaína foi conversar com eles pessoalmente no casarão onde eles moram lá na Itália. E a conversa ia muito bem, enquanto eles achavam que era mais uma reportagem sobre as casas de €1 e o trabalho maravilhoso que eles estavam fazendo, realizando sonhos. Quando a Janaína começou a fazer perguntas sobre a investigação, o tom da conversa mudou completamente, se tornou ameaçador, inclusive. Eles ligaram para a advogada, colocaram a advogada para falar com a Janaína no Viva Voz. E a advogada começou a fazer ameaças também, se ela não parasse a entrevista imediatamente. O Alberto tentou fazer com que a Janaína apagasse o arquivo da conversa que estava sendo gravada com autorização deles. Ela precisou sair do casarão com uma entrevista que foi encerrada abruptamente. Então não foi uma conversa suave. A Janaína está bem, espero. A Janaína está bem. Foi um dia bastante tenso. E depois disso, eles falaram também por meio da sua assessoria, por meio dos seus advogados, dizendo que a investigação vai provar que não foi nada disso. E as obras que não aconteceram por causa do governo italiano, das construtoras, das empreiteiras, das mudanças no regulamento, mas que a intenção deles sempre foi realizar essas obras. E aí vale colocar também aí nesse bolo de que tudo tem cheiro de fraude, que 2 das construtoras envolvidas nessa história que a gente investigou já entraram com pedido de falência no governo italiano. Então tem mais um risco das pessoas não conseguirem nunca que essas obras se realizem ou reaver seu dinheiro, porque essas empresas teoricamente quebraram e não estão operando mais. Tutti buona gente. Então,
Existe algum caminho para quem perdeu dinheiro tentar recuperar? Com quem que essas pessoas podem falar, ou se é que elas podem falar com alguém para tentar regularizar a situação delas? Elas podem tentar o contato com as prefeituras locais, das cidades onde os imóveis estão localizados, com a Procuradoria de Lucca, para tentar, de alguma forma, pelo menos entender o que está acontecendo, entender se os imóveis estão no nome delas, entender se há alguma coisa no cassetto fiscale. O ideal é que essas pessoas constituam um advogado local, uma advogada local lá na Itália, mas a gente sabe que nem todo mundo tem a condição financeira de fazer isso, para que essas pessoas possam levantar o que de fato está no nome delas, porque foi um processo que durou tanto tempo, se arrastou por tantos anos, que muitas pessoas não sabem nem sequer se elas estão devendo para o governo italiano ou não, se esses imóveis são delas ou não, o estado em que esses imóveis estão. Então, algumas fotos estão na nossa reportagem, porque a Janaína visitou vários desses vilarejos e tirou fotos dos imóveis que estão literalmente em ruínas, inclusive com risco, né? Porque são pedras antigas, isso pode causar um acidente. Então, é importante que as pessoas tentem entender com as autoridades locais qual é a situação real delas. Mas eu te digo, Toledo, algumas das pessoas com quem a gente conversou, e falamos com 11 clientes, não querem nem ouvir falar dessa história. E, assim, a gente falou com pessoas que choraram durante a entrevista, porque foram anos de muito sofrimento e de um dinheiro perdido que elas entendem que não vão recuperar mais. De fato, o sonho virou pesadelo e, pelo que você descreve, mais do que isso, virou um inferno mesmo, né? Parabéns mais uma vez para você e para a Janaína pela reportagem, porque se não fosse o trabalho de vocês, talvez outras pessoas pudessem se tornar vítimas desse golpe, né? Sem dúvida, até porque o site da Sonho It, o Instagram do Douglas, todos eles continuavam até a publicação da reportagem, vendendo sonhos e colhendo pesadelos, mas não havia nenhuma restrição da parte deles de continuar fazendo propaganda desse serviço. Muito obrigado, Alicia Klein, pela sua participação aqui no All Prime. Espero vê-la em breve com mais uma dessas maravilhosas histórias aqui. Obrigada, Toledo, e obrigada para toda a equipe do UOL Prime, que ajudou muito a gente nessa investigação. Quem assina o UOL também pode acessar, ler e ouvir essa e muitas outras reportagens investigativas no UOL Prime na íntegra. Os assinantes têm acesso a todo o acervo jornalístico do UOL, além da opinião e da análise dos nossos colunistas exclusivos. E também conseguem aproveitar benefícios como descontos em cinema, peças de teatro e festivais musicais, tem acesso ao UOL Play e outros serviços. Confira em assine.uol.com.br. E para quem quiser ler a reportagem da Alicia Klein, e muitos quererão, entra lá em uol.com.br/Prime. E obrigado a você que ficou com a gente aqui até agora. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com a colunista do UOL, Alicia Klein. O roteiro é da Clara Gelstab. A operação de vídeo é do Henrique Villarrazo. A montagem é do Lucas Zacarias. Trilha sonora original composta por João Pedro Pinheiro. Coordenação da Lígia Carriel e Laura Kapeliushnik. A coordenação de operações é do Danilo Esperandil e Eduardo Bonavita. A foto de capa foi feita pela Daniela Toviansky. O podcast é um produto do All Prime e a diretora de Política e Economia é a Renata Agostini. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio.